Ontem à noite, gente, a gente teve uma discussão meio grande e a gente vai voltar a falar sobre isso porque o Reinaldo Azevedo estava dando uma entrevista para o Flow. Acho que o Flow está retomando aquele canal deles. Aquele canal deles que, inclusive, a gente passou eles em alguns meses, que é aquele Flow News, que é o canal deles de notícias. Ele falou a respeito do caso Felca e teve uma DR que a gente fez ontem. A respeito, o Felca abriu mão do vídeo dele sobre a adultização, né, o conteúdo que afeta menores de idade, e ele abriu mão da monetização, mas eu estava explicando para vocês que nós, como um canal jornalístico novo, ascendente, pequeno, que a gente está fazendo aqui, sim, a gente pode e deve monetizar os conteúdos noticiosos, como a Globo monetiza com publicidades de R$500 mil, falando sobre os mesmos assuntos. E sim, a monetização na internet é extremamente problemática, cria esses pais que fazem monstruosidades com os filhos e cria também, uma coisa que o professor João César de Castro Rocha sempre diz, cria também um ecossistema de ódio que nós temos de monetização de fake news. Ninguém descarta essa questão. No entanto, meus caros, a gente não pode criminalizar, a gente não pode estereotipar, a gente não pode inviabilizar o trabalho jornalístico, sob a desculpa que nós temos que ser aqui franciscanos e só pedir necessariamente o like, o compartilhamento, que são recursos gratuitos aqui do YouTube. A gente não pode falar de dinheiro. Não, a esquerda tem que falar a respeito de dinheiro, tem que falar da sustentabilidade das suas ações, tem que falar sobre fazer trabalho com a comunidade que efetivamente faça diferença. E esse trabalho demanda recursos. Demanda pagar funcionário aqui, demanda a gente deslocar pessoas que façam determinado trampo, pessoas que cuidem de determinados cortes. Tudo isso, gente, dá trabalho, dá muito trabalho. Dá muito deslocamento, dá muito desgaste de conversar com vocês, de ter que efetivamente a gente cuidar para que a nossa comunidade cresça. E o Reinaldo Azevedo estava falando uma coisa muito importante no podcast do Flow ontem. O Felca fez o que o jornalismo, o que as Big Techs não fizeram, que é cuidar das nossas crianças, que é cuidar da curadoria do conteúdo, que é cuidar de como funcionam as redes sociais. Naquele documentário de praticamente 1 hora de duração, a Sarah Góes escreveu um texto precioso sobre isso. O problema é que eu vou ver se eu consigo ler, porque o texto é gigantesco lá no código aberto. A adultização ali é um sintoma de uma doença de toda uma internet, de todo um ecossistema, de toda uma busca de visualizações, de todo um apelo, de todo um sensacionalismo que existe, sensacionalismo, inclusive, que nós estamos submetidos aqui dentro do YouTube. Eu não posso falar exatamente do que eu quero aqui no YouTube, gente. Exatamente do que eu acho relevante. Eu sou obrigado a seguir uma lógica de algoritmo. Eu sou obrigado a seguir uma lógica do que vocês já estão assistindo, que mina, inclusive, a minha capacidade criativa de contar sobre outros assuntos. A liberdade de expressão absoluta não existe, ainda mais no ambiente digital. Ainda mais no ambiente digital, em que a gente tem que fazer movimentos de manada e falar sobre coisas que muitas vezes a gente detesta. E quando a gente não fala de determinados assuntos, a gente deixa de ganhar a monetização mínima. O algoritmo empobreceu a comunicação da internet. Pelo menos da forma como ele está setado hoje. O algoritmo comprometeu o nosso jornalismo, a nossa busca pela prioridade dentro da notícia. As Big Techs, elas minaram a capacidade que a gente poderia ter de discutir essas questões. E a Sérgio escreveu um texto brilhante ontem também sobre o Felca. Brilhante a respeito do Felca. De como, na verdade, esse fenômeno que agora foi potencializado nas redes sociais estava presente no El Chan nos anos 90,
estava presente na sexualização que já acontecia dentro das televisões. Porque todos esses são temas muito difíceis, gente. E são temas, que é o meu corte do Meteoro ontem que está sendo mais visto, são temas que a extrema-direita usa para estigmatizar a esquerda. Além de ser um problema que aflige as nossas crianças, nós temos um grande problema que é o seguinte: além de afetar as nossas crianças, eles usam esses distúrbios para dizer que nós de esquerda somos culpados. O caso Felck escancara isso. O Rodrigo Constantino surgiu das trevas ontem para dizer que a esquerda é pedo, para repercutir Olavo de Carvalho. Ressuscitaram da tumba as teses mais reacionárias, as teses mais chucras, num momento delicadíssimo. Ontem à noite, no final da noite, com o tarifaço do Trump já atorando, com o governo tentando fazer um plano para mitigar os efeitos do tarifaço, o Lula ligou para o Xi Jinping. Nós estamos vivendo num momento mega delicado. Mega delicado. E que sim, a gente tem que discutir a sério essas plataformas digitais. Que bom que o Felca ressuscitou a questão da regulação das redes. Nós precisamos regular essas redes. Está se aproximando um período eleitoral que tem tudo para ser um desastre se as coisas continuarem como estão. Eu não estou falando necessariamente do Lula perder. O Lula pode ganhar e ainda assim ser um desastre. E ainda assim ser uma coisa bizarra. O Lula pode ganhar e ainda assim ser um desastre. É isso que a gente tem que pensar em desenvolver. É isso que a gente tem que pensar em dar espaço. É isso que a gente tem que pensar em botar na rua para as coisas andarem. É essa situação que nós temos. Então, quando venha para mim aqui falar, pô, mas você perde muita grana, você faz de um jeito que eu não gosto, você pede, inclusive, quando você pede grana, isso sai no corte, você está sempre precisando de recursos. Claro que eu preciso de recursos, gente. Eu fiz uma crítica, por exemplo, e fui atacado por isso, quando eu falei que quando pessoas do nosso campo político vão nesses mesacasts aí ultra bombados, eu tô falando, vocês estão dando munição para a extrema-direita. Os caras na semana seguinte estavam recebendo o MBL. Eles recebem qualquer um. E eles recebem, sobretudo, os caras que estão bombados na internet. Quem está bombado na internet é a extrema-direita. O que a gente precisa discutir seriamente entre nós, e é o que eu tento fazer ao longo das lives aqui, quando eu peço financiamento para vocês, é que nós temos que construir os nossos espaços. A gente tem que ter o nosso Megasacast. A gente tem que ter os nossos grupos de militância política. Militância comunista, militância socialista, militância social-democrata, militância petista. A gente tem que ter os nossos espaços. Não é possível, por exemplo, as minhas lives aqui terem mais visualização do que o PT nacional. As instituições da esquerda precisam ser fortalecidas, a militância de esquerda precisa ser fortalecida. A gente tem que ter o nosso campo forte. A gente tem que ter o nosso campo coeso. A gente tem que ter o nosso campo rentável. Não do ponto de vista de ter lucros astronômicos, mas de ter uma estrutura de equipe, tocando tudo que a gente faz por aqui. Eu não peço demais, gente. A gente pede na construção de um sonho, de um ideário. Na construção de um espaço. E sim, eventualmente a gente tem diálogo com veículos de direita no sentido de noticiar o que vocês estão acompanhando, porque a mídia burguesa, uma vez que ela tem mais grana do que a gente, ela recebe com privilégio determinadas informações. O Lula, infelizmente, ainda, eu acho que a comunicação do governo ainda capenga nisso. Quando ele resolve falar com um cara mais progressista, é o Reinaldo Azevedo. E eu não estou falando mal do Reinaldo, conversei com ele ontem, inclusive. Aliás, ontem o Reinaldo me mandou esse áudio aqui, que eu vou compartilhar com vocês de novo, imitando Luiz Inácio Lula da Silva. Deixa eu ativar aqui o som.
Aí eu vou tirar minha tela muito louca aqui e vou botar o áudio. Só para vocês ouvirem que essa conversa de fato existiu. E eu recebi esse áudio. Eu gosto muito desse menino, o Reinaldo Azevedo. Já não é tão menino também, né? Meio coroa já, mas gosto muito dele. Né? Mesmo quando ele bateu em mim... Obrigado, Gazela. Eu até uma vez falei que ele era uma pessoa interessante, né? Aí depois, quando parou de bater, eu gostei mais. Foi o primeiro que falou que eu fui cuidado sem prova, pô. Grande Reinaldo Azevedo. É sobre isso que eu tô falando, gente. Construção dos espaços. Precisamos ter o nosso MesaCast, precisamos ter os nossos espaços. Precisamos ter programas de jornalismo investigativo. E não tô falando só da Folha Democrata, tô falando de todos os canais que nós temos. E não ficar necessariamente dando ração para os caras da extrema-direita que depois vão promover o Tarcísio. Depois vão promover o Ratinho. Olha lá o Marcos Rodas. Hoje é aniversário de 15 anos do meu filho mais velho. É um dos motivos que ajuda o canal progressista. Ele tem um futuro melhor. Sim, claro, Marcos. É o nosso propósito aqui. É um trabalho de formiguinha, que eu sei que eu vou ter sempre muita dificuldade, gente. Que eu sei que eu vou ser sempre muito atacado por defender esse ponto de vista. Que eu sei que provavelmente esses meses... Eu às vezes eu desafio. Eu falei para uma amiga brincando, mas eu toparia de verdade. Se o podcast Três Irmãos, que eu digo que é de extrema-direita, me chamasse para uma entrevista, eu toparia. Só pelo confronto. Só para causar. Eu super toparia. Mas eles não chamam, porque aí você não tá fazendo o jogo deles. Aí você não tá defendendo a causa deles, que eles estão mudando de ideia. Não estão mudando de ideia, gente. Não estão mudando de ideia, é da boca para fora, é para surfar na hype dos comunistas. É essa a ideia. E nem vou citar nome aqui, que eu não quero exatamente treta com os comunas. Eu tô falando do podcast. Que tava seguindo todo mundo progressista, aliás, nas redes. Achei engraçado isso. Então, é sobre isso, gente. É sobre isso que a gente tá falando. Sobre construção de espaços. Sobre construção de mentalidades. Isso é um trabalho de formiguinha. Isso é um trabalho que necessariamente, às vezes, não se traduz tanto em views. Não se traduz tanto no hype. Muitas vezes é anti-hype. Muitas vezes é esse o desafio que a gente vai ter. Hoje o Lula vai no Reinaldo Azevedo, vai ser importante para o nosso campo. O Reinaldo consegue fazer algumas perguntas. Reinaldo está citando na coluna dele hoje o Jean-Paul Sartre. Chegamos nesse ponto, hein, gente? O Reinaldo, que era o cara da expressão dos Petralhas, está citando como referência Jean-Paul Sartre. Então é isso, gente. Esses são os nossos antifascistas. E acreditem, a gente ainda está lutando contra o golpe. A gente ainda está lutando contra o golpismo. E a gente tem que ser mais do que resistência, que é o que eu venho falado para vocês. Nós somos ataque, nós somos investida. Nós somos pessoas que vamos para cima. Nós não somos pessoas que ficamos esperando para ver o que a gente vai fazer. Esperando para ver o que a gente vai cumprir. Isso não existe. A gente tem que ir. A gente tem que ir para o confronto. A gente tem que ir para... Estou mandando lá o editorial já para o nosso querido Gabs. Então é sobre isso que a gente tem que desenvolver. E vocês têm visto aqui nos editoriais que eu tenho feito, né, gente? A gente tem feito um raciocínio, eu tenho feito um raciocínio muito aberto com vocês nessas construções de espaço. A Folha Democrata é o meu xodó. A gente está erguendo esse canal e chegando em muita gente. A gente está erguendo esse canal e trabalhando com muita gente. E é o que a Lia Sérgia falou aqui, que é precisamente o ataque é a melhor defesa. Ataque no sentido, gente, não no ataque covarde, não no ataque da falta de embasamento. Quando eu faço essa crítica aos mesacasts, de uma certa forma eu estou fazendo um ataque mesmo porque eu entrevistei essas pessoas. Algumas pessoas dessas pessoas eu conheço.
Eu tenho ideia do ônus que eu tenho ao falar essas coisas que eu falo para vocês. Pode ser que eu nunca mais seja chamado nesses espaços. E para mim tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Eu não tô aqui para fazer média. Eu não tô aqui necessariamente para ficar famoso. Eu não ligo para isso. Se eu ficar por outras razões, eu acho legal, mas a gente vai brigando com isso. Mas eu não tô aqui, eu não tenho essa ideia de ser célebre. Eu tô aqui para fazer um bom trabalho. Eu tô aqui, sobretudo, onde é que se encaixa a minha crítica aos Mesacasts? A crítica que eu faço à mídia hegemônica. Se eu critico a Globo, que é um grupo que tem muito mais influência. A Globo já me entrevistou. O jornal Globo já me entrevistou. Distorceram as palavras que eu falei, inclusive. O jornal tá aqui atrás. Eu fui entrevistado pelo Globo. Se a Globo, que eu critico tanto, já me entrevistou, eu não vou me intimidar com novos grupos de mídia que vão surgindo e que repetem a lógica da mídia hegemônica. Que é uma coisa que a Letícia Oliveira falou muito bem. Esses podcasts hoje em dia, eles são extensões da mídia hegemônica, na verdade. Eles são a mídia independente que a mídia hegemônica gosta. E a mídia independente tem que desagradar a mídia hegemônica, tem que trazer outras narrativas, tem que trazer a verdade dos fatos. A bola tá com a gente, é o que o César Augusto fala aqui. Nós ganhamos 22, gente. A gente não pode perder por uma rendição. A gente não pode perder por achar que o golpe já acabou. A gente não pode perder achando que o bolsonarismo vai se moderar, que é o que esses podcasts fazem. Eles normalizam muitos bolsonaristas. Porque dá audiência, porque dá dinheiro. Que tanto desses podcasts entrevistaram o Bolsonaro? Veja, eu quis entrevistar, por exemplo, o Bolsonaro agora, quando ele estava quase preso, por causa da decadência. Aí dá vontade de entrevistar mesmo, né? Abre o microfone, ouve ele falar groselha, dá um esporro nele e é isso. Mas esses podcasts pegaram o Bolsonaro na ascensão. Esses podcasts pegaram o Bolsonaro tentando se reeleger. E eles deram espaço para a extrema-direita, eles nutriram a extrema-direita, alguns entrevistaram o Bolsonaro durante o governo Bolsonaro, quando estava acontecendo o genocídio. O Cariani, que está agora com problema na justiça, e eu não vou falar do que ele está sendo acusado, o Cariani entrevistou o Bolsonaro e ele estava no poder. Ele bombou a bolha do YouTube dos maromba. De toda uma galera de bem-estar que foi pro bolsonarismo atrás de engajamento e dinheiro. A gente tem que falar muito seriamente a respeito disso, gente, dos espaços de extrema-direita que não são corretamente criticados pela esquerda. Eles não são criticados pela esquerda. A esquerda dá eco. A esquerda dá repercussão. Eu tenho escutado muitos companheiros que têm se solidarizado depois do ataque que eu sofri a respeito disso, por entender que eu estou falando a verdade. E a gente tem que falar a verdade dos fatos. A gente não pode ir atrás cegamente de audiência. É óbvio, aqui eu também estou atrás de audiência. Vocês não notam a repetição de alguns temas, de alguns porta-vozes? Sim, eu também vou atrás de audiência, também farmo, mas dentro dessa minha busca de audiência, entra a questão do ataque à extrema-direita. Eu trago conteúdo autêntico para vocês. Eu trago conteúdo que eu trabalho para vocês. Quando a gente entra nessa questão do Felca, eu manjo muito pouco, por exemplo, tem gente muito mais qualificada, tem a Manu Redfield, que acho que ela vai na TV Atitude Popular, que é do Instituto Alana, que entende muito de direito das crianças. Não é a minha seara, mas dentro dessa discussão de adultização, eu estou muito por dentro da questão da regulação das redes. É a minha militância. É a minha entrada nesse cenário. A gente precisa de redes reguladas. Então é importante, gente.
Falando do excelente trabalho do Zambarda, quero convidar o pessoal a ir assistir depois aqui da live a entrevista que ele fez ontem com o Guga Noblat. Tá ótima. Ah, é verdade. Aqui na própria Folha, né? Assistam. E eu tô falando da live de ontem também, porque ontem teve toda uma discussão em cima do financiamento do canal e eu tô estendendo um pouco o papo para cima disso. Porque ontem foi muito legal, assim, o povo também saiu em minha defesa, no seguinte sentido, gente, não é que a gente fala de grana aqui por grana. A gente está falando da construção de um projeto coletivo. Ali a Sérgia é uma pessoa que, além de nos financiar, ainda nos envia textos. Ela é uma pessoa que acredita muito na Folha, que acredita muito no meu trabalho. E eu digo para vocês aqui, até uma vergonha que eu tenho. Infelizmente, a Lia trabalha voluntariamente para a gente. Eu adoraria poder pagar um salário para a Lia Sérgia. Eu gostaria que ela fosse remunerada pelo trabalho, ou que de alguma forma, sei lá, se ela lançasse um canal dela, a gente ajudasse a monetizar esse canal dela. Como ontem eu falei a respeito dos nossos amigos do Código Aberto. Eles estão atrás, urgentemente, de um mecenas, de um patrocinador. Por que a gente está atrás de grana, gente? Porque a gente quer continuar fazendo isso que a gente está fazendo aqui com vocês. A gente não quer parar por razões financeiras. A gente não quer parar porque a gente está cansado. A gente não quer parar porque a gente está precarizado. A gente sabe do fundamento desse trabalho. E a gente tá indo atrás disso. E a Deise Cação falou aqui, o pior é ver gente do campo progressista buscando clique, normalizando a extrema-direita e atacando o Supremo Tribunal Federal, sim. Ó, a Graziella entendeu a importância do nosso trabalho, tá mandando coroas norueguesas e colaborando para a gente manter o projeto no ar. E, gente, a gente é um ecossistema. Eu brinquei ontem, eu falei muito sério. A gente é como se fosse a Suíça dos canais progressistas. Aqui eu reproduzo o ICL, o 247, a Fórum. Não tenho o menor interesse em brigar com ninguém. Menor interesse em brigar com ninguém. Nem com os caras que se ofenderam quando eu falei essa questão dos podcasts. Eu tava falando que os podcasts são espaços de extrema-direita. Eu nunca menosprezei nenhuma militância de esquerda. Nenhuma. Até aquelas que eu acho que tem táticas mais ou menos questionáveis. Não faço ataque a ninguém no nosso campo. Acho que é burrice, inclusive, fazer isso. Acho burrice isso. Não faz sentido a gente atacar os companheiros do nosso campo, porque enfraquece o nosso campo e nos coloca num ponto de vista de fazer só resistência. Eu não estou aqui para resistir, eu estou aqui para atacar. Eu estou aqui para a gente conduzir em frente. Eu estou aqui para a gente andar. A gente quer andar adiante, a gente não quer retroceder. A gente não quer recuar. Eu não jogo na retranca. Eu jogo na ofensiva. A gente pega a bola e vai até o gol. O gol é pro lado de lá. O gol não é para cá. Aqui não contem comigo para fazer gol contra. Não contem comigo para fazer desmoralização do nosso próprio trabalho. E não estou aqui necessariamente sendo chapa branca. É sendo crítico. Autocrítico, inclusive. Eu gostaria de fazer muitas coisas dentro da Folha Democrata, gente, com mais qualidade. Vocês acham que eu gosto só... Veja bem, não se trata de desmerecer o trabalho dos companheiros, mas vocês acham que eu gostaria só de fazer reprodução de conteúdo alheio? Não, eu adoraria que todos os conteúdos que eu mostro aqui na live fossem só da Folha Democrata. Mas eu não tenho capital para isso. Então a gente recorre a determinados subterfúgios. Então eu uso alavancas para ir crescendo. E o canal está crescendo muito bem, gente. Nós começamos o ano. Isso é uma coisa importante das pessoas entenderem. Nós começamos o ano com o canal desmonetizado. Nós começamos o ano com o canal desmonetizado. Nós estamos com quase 1 milhão de visualizações por mês. Que para muita gente pode não ser muita coisa, mas para a gente é bastante. É o crescimento como nós encaramos aqui. A gente pode crescer muito mais. Só que a gente já está crescendo, a gente está aparecendo. E conforme você vai aparecendo, você também vai tomando as primeiras burdoadas. Você vai começando a modificar o seu trabalho de militância, o seu trabalho. E aí, no meu caso, não é nem militância político-partidária. Eu não sou filiado a nenhum partido.
Você vai modificando no seguinte sentido: a gente está modificando a militância que a gente tem aqui, que é jornalística. Nós temos uma militância jornalística, nós temos uma militância comunicacional. Nós temos cursos sobre isso. Curso que fala, inclusive, da história da mídia hegemônica, do apoio dela à ditadura militar. Então, não é mole o que a gente está fazendo aqui. E é por isso que eu gosto muito do Marcos Rodas, que faz isso pensando no filho dele. Faz isso pensando nas futuras gerações. Deise Cação mandou aqui: gratidão, Pedro, por ser a nossa voz nessa desgraceira que estamos vivendo. Sua voz acalenta meu coração tão cansado. Que bom, Deise. Que coisa maravilhosa. Às vezes eu não sei como é que vocês se acalentam, né? Porque tem uns dias que eu acordo puto, né? Que eu falo um monte, que eu berro. E eu tenho ciência que eu, às vezes eu acordo bravo demais. O Wesley mandou aqui: alguém tem que ter bagagem para bancar um viral igual o Felca para expor o bolsonarismo, que é o que possibilitou até a exploração pública de crianças. Olha, eu acho que tá pingando na área isso, tá? A gente não tem jurídico para isso. Mas o Felipe Neto deveria fazer um vídeo nesse formato do Felca, falando a respeito dos malefícios do bolsonarismo. Eu acho que seria super legal, e seria legal, ele, já que ele é sócio lá do ICL, a galera do ICL montar isso. Tá? Tá pingando na área. É um conteúdo aí que seria muito legal. André Batista: Pedro, te acompanho. Sino, bem-vindo. E agora aqui estou desempregada, mas logo serei membra para participar mais. Reconheço o que faz, penso, se não fosse vocês, sucesso. Andréia, tranquila, minha querida. Olha, e tem muita gente que me acompanha que não manda superchat. Porque não pode, porque o orçamento da pessoa é limitado. E tá tudo certo. O que eu peço só para vocês que não podem contribuir, e peço de coração, façam o que vocês puderem. Não tem problema não conseguir nada. Mas falem com amigos de vocês que podem um pouquinho. Podem mandar R$2 por dia. Podem mandar R$2 por mês. Que seja. Que nós temos alcançado públicos de 60, 100, 200, 400 pessoas acompanhando a gente. Ah, Pedro, não é muito. Cara, é maior do que muito canal. É maior do que muito canal bancado por multinacional aqui no YouTube. Teve live que a gente teve 2.800 pessoas assistindo. Teve live aqui, é que infelizmente agora não está mais disponível. Quando a gente teve o debate Marçal e Boulos, a gente bateu aqui na Folha Democrata 7.200, 7.500 pessoas ao vivo. Um pico. Então o canal está crescendo muito e vai crescer cada vez mais. E vai crescer cada vez mais. Felipe Neto já fez vídeo denunciando esse comportamento do algoritmo no YouTube há alguns anos, na época da polêmica da MC Melody. Lembro. É verdade. É verdade. Mas eu acho que ele tinha que fazer é que esse é o problema. O Felipe, eu sei disso porque eu entrevistei ele 2 vezes e eu estou em contato com a equipe de comunicação dele. O Felipe tem um problema. O conteúdo do YouTube dele conflita com o conteúdo do Twitter dele. No Twitter ele é extremamente politizado, no YouTube ele é um canal de entretenimento. É um problema que eu tenho, por exemplo, em menor escala, claro, porque aqui eu faço conteúdo de política, no DCM eu faço conteúdo de política, no Meteoro eu faço conteúdo de política mesclado com cultura pop. No Drops, ainda o público gamer tem muita rejeição quando eu falo de política. Então eu enveredo lá para uma seara de entretenimento. E por incrível que pareça, lá o Felca deu muita visualização. O Felca é uma questão muito importante. Por isso, não, o Felipe tem patrocinador, Lia Sérgio. Mas o Felipe tem um problema que, assim, ele poderia usar o canal de YouTube dele para várias coisas, ele perderia muito público. Podem pesquisar. Quando foi a última vez que o Felipe falou de bolsonarismo no YouTube? Não tem. Só falou em entrevista. Acho que ele falou na TVT, deve ter falado em alguns lugares. Mas é em entrevista. No canal dele, ele faz gameplay de Minecraft, ele faz quiz, ele faz outras coisas. Que é o problema. O problema do algoritmo do YouTube também é isso, tá, gente? Quando você entra num nicho, por exemplo, a gente entrou aqui na Folha Democrata para falar de política. São discussões internas que eu tenho com a Xana. Toda vez que a gente envereda de falar de outras coisas, a gente perde público, ou a gente não entra em muitos views. Porque é isso, o YouTube, o algoritmo, ele cega a gente de determinadas coisas.
Por isso que muitas pessoas que fazem conteúdos em outros nichos, o cara pode ter votado no Lula, pode ter feito campanha pro Lula, ele não fala de política. Ele não fala de política. Todos os youtubers gamers grandes que eu conheço não falam de política. Há um tempo atrás, alguns deles falavam que apoiavam o Bolsonaro. Nem esses caras que apoiam o Bolsonaro falam mais de política. Porque do ponto de vista financeiro, é ruim. Do ponto de vista financeiro, é ruim. Aí, em compensação, quem fala de política, quando quer falar de outros assuntos, por que os canais de política não falam de cultura pop, não falam de streaming? Porque é o problema do algoritmo. O algoritmo nos cega. A gente não tem acesso aos comunicadores. Os sites ainda têm um pouco disso. Vira e mexe, às vezes o DCM publica alguma crítica legal de alguma série de streaming. Vira e mexe, o 247 tem um texto super bacana sobre tecnologia. Os sites ainda quebram um pouco essa lógica do algoritmo. O YouTube não tem isso. O YouTube não tem boi. O YouTube é punitivo. Se você foge muito do riscado. Por isso que, inclusive, até o formato do programa que eu faço aqui para vocês, até o formato do programa que eu faço com vocês é muito engessado. O Marcos Rodas falou aqui, o Schwarza começou a falar de política e parou porque perdeu. Pois é, o Schwarza estava na Globo outro dia, né? Que é isso, ele focou no conteúdo de cinema e subiu. Então, meus amigos, é isso que eu queria conversar com vocês. Tenho gostado muito de fazer esses editoriais, a gente vai ter um momento de franqueza aqui uns com os outros. Eu acho que também é uma forma, não só de eu dar minha opinião, mas para explicar para vocês um pouco como é que funciona o trabalho, por que as coisas são desse jeito e não são de outra forma. Porque eu tô trabalhando no YouTube há muito tempo, gente. Eu comecei a trabalhar mais seriamente no YouTube, até dar um bastidor. Eu tinha lançado... Aliás, tinha lançado esse livro aqui, ó. Internet Heroes Brasil. Eu comecei a trabalhar mais no YouTube quando eu lancei esse livro. O Atushi, lá do 247, me chamou para uma entrevista. E pouco depois eu fui trabalhar lá. Trabalhei 8 meses. E aí, quando eu saí do 247, eu contribuí para montar a grade de programação do DCM, quando pré-eleição do Bolsonaro. E desde então eu não saí daqui. E eu era um cara que trabalhava só em textos, trabalhava só em online, não saí daqui. Fiz todo tipo de programa que vocês imaginarem. Fiz programa de tecnologia, fiz programa de cultura, fiz programa de cinema. Fiz os programas que tem hoje no DCM, eu apresentei todos. Já estive no café da manhã, já estive no meio-dia é minha casa. Então eu acompanho tudo isso. Hoje estou no Meteoro Brasil, que é o canal progressista com o maior número de seguidores do Brasil. E digo sem medo de errar, gente. Esses são uma coisa, por exemplo, outro bastidor. A equipe inteira do Meteoro gosta de games. A equipe inteira do Meteoro. A gente adoraria ter um programa de games. A gente não consegue por causa da questão algorítmica. Porque a galera quer ver política. A galera quer ver outros conteúdos. Ciência sofre muito. Não, a sonho da Sofia era retomar a programação de ciência do Meteoro, mas do jeito que está, é essa complicação. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um
curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.